Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui é o Wilson e hoje nós vamos falar sobre como saber desenhar pode me ajudar a mexer em qualquer programa de design, tá certo? Em que de que forma eu saber desenho pode fazer com que eu use um Photoshop, um Illustrator, um 3D Max ou qualquer outro programa de design. Como eu vou usar esse conhecimento para raciocinar sobre esses programas? É isso que nós vamos ver hoje, beleza? E daí é o seguinte, bom, eu vou estar olhando aqui, que eu estou lendo aqui o meu texto, tá? O que acontece? Para que nós possamos introduzir esse conteúdo, nós precisamos primeiro separar, vamos dizer, o joio do trigo, né? Seria bem isso. Então, nós vamos começar a entender algumas questões importantes. Primeira delas, o que é um método, tá? Vamos lá. Método é um procedimento ou meio de se fazer alguma coisa, tá certo? É um processo, uma organização. É a minha didática que eu vou usar para ensinar vocês. Isso é um método. Então, quando você pensa num método, eu estou falando de uma forma de ensinar alguma coisa. Beleza? E daí? O que é desenhar? Beleza? Desenhar é quando um artista ou um desenhista ele interpreta alguma coisa. Essa coisa pode ser uma realidade, um sonho, um pensamento, uma ideia, e ele representa essa interpretação através de uma representação gráfica, tá? Representação, então, para você falar aí tem duas palavras importantes. Primeiro, interpretação. Segunda, representação gráfica. Então é quando o artista interpreta algo através de uma representação gráfica. Isso é desenhar, tá legal? Então quando alguém perguntar para vocês, já sabe o que responder aí na ponta da língua, tá certo? Então, desenhar também é uma linguagem, é como se fosse um idioma ao qual ele é formado por fundamentos e técnicas. E é aí que eu quero chegar com vocês, tá certo? Então quando vocês entendem que método não tem a ver com linguagem, de certa forma, não diretamente, tá? E que linguagem, ela dentro da linguagem do desenho existe os fundamentos e existem as técnicas, tá certo? Método é como eu vou ensinar isso para vocês, tá certo? Entendam isso. Então, para nós não misturarmos e aprendermos a separar o que é o que, ok? Em seguida, nós precisamos entender qual que é a diferença entre fundamento e técnica, porque se dentro da linguagem do desenho existem os fundamentos e existem as técnicas, o que é o que dentro dessa história? Então vamos lá. Então o fundamento, ele seria no caso, todo o conhecimento que forma a linguagem do desenho. Né? Então se linguagem é fundamento e técnica, fundamento é todo o conhecimento que forma a linguagem, tá certo? Então a linguagem é constituída pelos fundamentos, seria isso. Ou seja, muitos artistas até, eles quando perguntam o que é fundamento, a galera fala, é só o básico do desenho, aquele negócio que você aprende lá no começo, aí depois você nunca mais tem que estudar não, porque é só o básico. Não existe básico, tá galera? Fundamento, ele te acompanha durante toda a sua vida. Você vai fazer um trabalho, você vai usar fundamento. Você vai estudar desenho, você está aprendendo fundamento. E não existe, se você está aprendendo básico, avançado, intermediário, isso não existe. O que existe é conhecimento. O conhecimento ele é um só. Ou você aprende pouco ou você aprende muito. Porém, tudo é fundamento. Os fundamentos te acompanham em todo o processo e a sua jornada como desenhista. Então, se você está pensando, vou estudar fundamento, só umas coisinhas ali e estou dominando o desenho, você está enganado. Entendam que fundamento ele é todo o conhecimento que forma a linguagem do desenho e ele está presente em toda a sua jornada como desenhista, como artista. Beleza? Fica essa dica aí. E daí o que acontece? Se fundamento é toda a linguagem, e o que é técnica, né? A técnica na arte ela está muito relacionada geralmente às ferramentas que o artista utiliza, tá? E muitas vezes ela dá nome às técnicas. Por exemplo, óleo sobre tela. Óleo sobre tela, nós estamos falando da pintura em tela. Então, literalmente, o nome da tinta sobre o material, que é o papel, seria a tela, dá nome à técnica.
entendeu? Aquarela também. Quando você vai comprar uma tinta, me dá uma tinta aquarela. Ela pode ser seca, ela pode ser pastosa, mas ela é aquarela. Ela pode ser um lápis, entendeu? Ela é aquarela. Aquarela sobre papel. Então, geralmente a técnica ela está ligada à ferramenta, tá certo? E é aí que eu quero chegar com vocês. Então, quando você aprende que técnica tem a ver com ferramenta e que todo o fundamento tem a ver com linguagem, significa então que é muito mais fácil dominar uma técnica do que às vezes dominar os fundamentos. Os fundamentos é muita coisa para você aprender, demora um certo tempo. Agora, técnica você consegue dominar de uma maneira muito mais simples. Por exemplo, quero pintar com lápis de cor. Será que é difícil? Se perguntem isso. Eu quero usar aquarela. Será que tem muita coisa para aprender sobre aquarela? Além de aspectos realmente ligados à técnica mesmo, a como aplicar a tinta, a usar o pincel, a fazer as misturas, a escolher o melhor material. Isso tudo tem a ver com a técnica. E às vezes a técnica não existe tanta coisa para você estudar. Existe? Existe. Mas não é muita coisa realmente. Se você pegar grafite. Grafite é uma técnica muito usada para o desenho realista sombreado, ou sombreamento. É feito com grafite. Então, o que acontece? A técnica do grafite, pensa comigo, será que é difícil você dominar a técnica do grafite? Você aprender a criar um degradê, você aprender a criar um esfumaçado, você aprender, entendeu? É muito mais difícil você entender aonde aplicar a interpretação dos fundamentos do que de fato você pegar o lápis ali e fazer a sombra. Tá? Existem macetes? Existem macetes. Toda técnica tem as suas peculiaridades, vamos dizer assim, seus mínimos detalhes. Isso tem. Tá? Toda técnica tem um objetivo também, nós vamos ver isso. Mas o importante é vocês entenderem que técnica é ferramenta. Tá certo? Ou seja, dentro desse esquema todo, eu estou dizendo para vocês que existe a linguagem. Dentro da linguagem existe os fundamentos e as técnicas. E é importante você saber o nome correto para não fazer bagunça. Porque se você começar a misturar, daqui a pouco você está pensando, por exemplo, que decalque é um fundamento. Não é fundamento. Decalque é uma técnica. Mas decalque é uma ferramenta que você usa para fazer um desenho, a transferir o desenho para o papel. Você, por exemplo, usar um retroprojetor para desenhar é uma técnica. Não é um estilo, não é uma linguagem, não é um método de desenho, é uma técnica. Então, quando você aprende o que é técnica, você entende que, por exemplo, desenhar por observação é um fundamento. Existe um método, existe um fundamento, existe uma linguagem. Tudo ali junto, sabe? Desenhos esquemáticos também são fundamentos do desenho. Ou seja, você não vai confundir isso com técnica. Então, se técnica é mais fácil que fundamentos, você vai entender que então fazer desenhos esquemáticos é mais difícil. Ou desenho por observação é mais difícil, a mão livre, né? É mais difícil. Porém, você vai entender que fazer o decalque é mais fácil. Usar um retroprojetor para projetar uma ampliação numa parede também é mais fácil. Então você começa. O quadriculado é uma técnica. Olha que loucura, né? Às vezes o cara pode pensar que eu estou desenhando por quadriculado, eu domino o desenho à mão livre. Não, no desenho quadriculado é uma técnica. E não tem nada a ver com fundamento, e nem com a linguagem. Tá certo? Então, a dica é, saber técnicas de desenho pode me ajudar a encarar qualquer programa de design? É isso que você está me dizendo, Wilson? É isso sim, galera. Ou seja, quando você entende que técnica é mais simples de aprender e que você entende que se você domina uma técnica, você consegue dominar qualquer programa de design, é isso aí. Você pode encarar qualquer programa. Por quê? Por que é fácil? Porque, galera, técnica tem a ver com programa. Ou seja, programa é uma técnica. Quando você usa um Photoshop, você está usando uma técnica para poder ilustrar os seus desenhos ou fazer as suas montagens, né? Por exemplo, quando você usa o Illustrator, você também está usando uma técnica para fazer os seus desenhos com vetores. Bom, então quer dizer que materiais, ferramentas e programas são
técnicas. Olha que loucura. Ou seja, mexer com o Illustrator não é uma linguagem. Talvez o conceito de vetores seja uma linguagem, mas o vetor em si e o programa é uma técnica. Se você vai usar CorelDRAW, se você vai usar Illustrator, vocês estão falando de ferramenta. Simplesmente uma ferramenta. Tá certo? Vamos lá. E como eu vou criar, então, vou provar para vocês que eu estou certo? Vamos lá. Vou começar a mostrar as relações aqui nessa tabela. Aqui eu tenho desenho versus programa. Né? Pode ser qualquer programa, tá, galera? Vocês têm que aprender a pensar como o artista pensa. Se vocês aprendem a pensar como o artista pensa, e se o artista ele domina os fundamentos, domina as técnicas, ele começa então a raciocinar e a entender como você pode usar. Antes de eu, pra você ter ideia, ó, vou contar uma história para vocês bem rapidinho. Quando eu queria aprender Photoshop há muitos anos atrás, eu lembro que eu ia nas gráficas, nas empresas de comunicação visual e pedia coisas para ele. Ele falou, olha, eu quero que você faça isso para mim, porque eu sabia que podia ser feito à mão. Se pode ser feito à mão, por que não pode ser feito com computador? Se pode ser feito à mão, pode ser feito com tinta, pode ser feito com aerógrafo, pode ser feito com, sei lá, grafite, por que não pode ser feito com Photoshop? E daí os caras falaram, não, isso não pode ser feito, isso que você está pedindo é impossível, não existe. E eu provei que estava errado, porque quando eu aprendi o programa, de uma forma muito tranquila, que eu aprendi no final de semana a usar o Photoshop em 2 dias, entendeu? Porque são ferramentas, tá, galera? Por que eu aprendi em 2 dias? Porque Photoshop é uma ferramenta. Fui lá e li o manual do Photoshop, aprendi Photoshop, sabia usar todos os recursos do Photoshop. Simplesmente porque eu li o manual. Olha que coisa simples, né? No final de semana, eu tinha que trabalhar na segunda-feira já numa empresa e eu tinha que usar o Photoshop lá. E eu não sabia usar, entendeu? Na época. Então, em um final de semana eu li e lá eu descobri que muitas das coisas que eu pedia para os outros caras que mexiam com o Photoshop também, que eu conhecia, e os caras diziam, não dá para fazer. E eu ia lá e descobri que sim, eles só não sabiam usar a ferramenta corretamente. Infelizmente, eu não estou falando mal deles, mas a verdade é que quando eu entendi como usa o programa, eu percebi o potencial que eu tinha somado ao conhecimento que eu já sabia de desenho. Ou seja, eu tinha um know-how maior para usar as ferramentas, eu tinha uma facilidade maior em aprendê-las, porque eu já associava isso com o desenho. Eu pensava, se eu consigo fazer à mão, eu consigo fazer no computador. Eu comecei então a pensar muito nisso e comecei a fazer associações. Como por exemplo, quando você pensa no ateliê do artista, nós estamos falando do programa que o artista vai usar. O ateliê é o espaço físico do artista, é como se fosse a interface do meu programa. Então todo programa tem uma interface, todo artista tem um ateliê. O ateliê é o espaço onde tudo acontece. O programa tem uma interface onde tudo acontece. Primeira questão que eu fui começando a fazer associações aí na minha cabeça. E talvez vocês possam falar, cara, esse bicho tá louco. Mas ó, para e pensa no que eu estou falando. Pensa com carinho. Vocês vão entender como vocês vão começar a encarar qualquer programa fácil. Porque você já sabe desenhar, você já conhece os fundamentos, você já conhece algumas técnicas. E é só parar um pouquinho para pensar. Olha só, a tela, ou papel, ou sei lá, vamos pensar aqui. Geralmente o artista usa o papel ou usa uma tela, né? Às vezes uma parede, né, para desenhar. O que isso é? Num programa qualquer. É o palco. Todo programa tem palco. Posso falar de 3D ou posso falar de 2D. Os programas, ou o Photoshop, que eu considero uma coisa entre os dois, eles têm palco. Palco é o espaço onde eu vou desenhar. Tudo que eu quero ali dentro. Entendeu? Por exemplo, todo artista tem um estojo. Estojo onde ele guarda suas ferramentas, seus lápis. Ou seja, todo programa tem a barra de ferramentas, que é o lugar onde estão guardadas também nossos instrumentos para desenhar dentro do programa. Né? Tem tudo ali que eu preciso, está dentro daquele estojo que se chama barra de ferramentas. E todo programa tem barra de ferramentas. Vamos lá, uma outra associação que eu cheguei. Material selecionado, né? Tipo assim, quando eu vou fazer um desenho, eu costumo, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui isso é só uma parte, tá? Tem mais coisa ali no meu estojo de ferramentas, tá?
eu tenho um monte de coisa ali, mas aqui eu já fiz o quê? Eu fiz uma seleção de ferramentas. Então, quando eu seleciono um lápis para usá-lo, eu entendo que esse lápis possui propriedades diferentes se eu pegar uma lapiseira para usar. Eu sei que a lapiseira possui propriedades. O que são propriedades? São características. Uma traça mais fino, não consigo fazer um sombreado. Com um lápis deitado eu já consigo fazer um sombreado. Uma ranchura mais suave, né? Com a lapiseira eu consigo fazer um traço mais definido. São características, são propriedades, concordam? E é isso aí que acontece. Agora vamos lá. Uso de composição. Isso aí é uma forma de eu pensar, tá? Eu coloco esses nomes, mas na minha cabeça funciona muito bem. Para vocês devem estar se perguntando o que é o uso de composição, cara. São as manipulações que você faz no programa. Porque quando eu penso em manipulação, ou usar a composição, né? A composição, o que é a composição no desenho? Composição é quando você organiza coisas. Por exemplo, você organiza objetos em cima de uma mesa, você está criando uma que vocês não estão vendo, né? Mas quando você pensa numa cena, você pensa em objetos que são localizados em lugares. Então, quando você pensa em usar a composição de uma maneira geral, viu como isso funciona para mim? Eu estou dizendo que eu posso fazer manipulações, eu posso manipular coisas, eu posso pegar um objeto e colocar aonde eu quiser. O que eu estou fazendo aqui? Estou manipulando. Que manipulação é essa? Estou movendo. Eu posso pegar um objeto, eu posso rotacionar ele na minha composição. Ou seja, no programa é uma manipulação, eu posso rotacionar também. Eu posso inclinar o desenho, né? Até acho que eu tenho uma tela que eu trago um pouco disso, dessas manipulações, né? Por exemplo, eu posso girar, rotacionar, eu posso inverter nos programas, espelhar, que é o mirror. Eu posso, por exemplo, fazer um share, inclinar. Eu posso, que manipulação mais eu posso usar? Eu posso colocar em cima, tipo, você pensa, quando você está desenhando, eu uso às vezes mais de uma folha, ou no caso, no Photoshop eu uso camadas, ou qualquer programa tem camadas, são folhas sobrepostas. Se você vai fazer uma animação sequencial, você sobrepõe folhas para fazer o seu desenho. A mesma coisa acontece com as camadas, você habilita e desabilita o que você quer visualizar. Né? Você usa uma mesa de luz, você coloca uma folha sobre a outra, fazer um decalque, uma transferência de um desenho, é isso que acontece. E daí? O que mais que tem aqui? Olha aqui, vocês já estão começando a gostar, eu acho, hein, galera? Estão começando a falar assim, esse cara tá doido, mas ele tem razão, hein? Olha só, quando você pensa, por exemplo, em segurar. Eu quando seguro um lápis, eu estou fazendo uma seleção, eu estou selecionando um instrumento para usá-lo. Eu posso, por exemplo, existe aqui também quando você pensa em observar os pontos, né? Geralmente, programas como o Illustrator, eles são chamados de seleção branca, né? Que é aquela setinha branca, tem a seta preta, tem a seta branca. Então a seleção branca é quando você seleciona os pontos, né? Eu acho que no Corel, não sei se eu me lembro, mas você consegue a Bezier, né? Acho que é isso. No Corel você cria linhas usando uma Bezier, que é o nome da ferramenta, né? Onde você cria linhas e pontos. Ou seja, todo desenho tem linhas e pontos. Quando você vai fazer um desenho de observação, você tem que observar os pontos do desenho. Estão entendendo, né? Então, vocês manipulam as linhas organizando os pontos do vetor. Isso também acontece, não só no vetor, mas também no 3D, no programa 3D. Pega um exemplo que eu uso o 3D Max, um exemplo, né? Existe linha é shape, ponto é vertex. E estão vendo como essas coisas acontecem, existem? Então, se eu paro para pensar nos desenhos, nas técnicas, ou até agora estou usando até alguns fundamentos também, você começa a ampliar esse leque. Você começa até a colocar alguns fundamentos que também existem dentro dos programas. Acontece, existe. Isso é muito legal. O que mais? Para finalizar, além dessas relações que eu citei como exemplo para vocês, que eu não estou aqui para ensinar vocês a usar todos os programas, mas eu estou aqui para dizer para vocês que vocês podem sim, usando fundamentos e técnicas, ou principalmente as técnicas, aprender a usar qualquer programa de design. Basta pensar como artista. Essa é a grande sacada. Pensa como artista e usa o que você sabe para interpretar qualquer programa, beleza? Só que não é só isso. Eu vou passar aqui mais, acho que 2 dicas, né? Ou uma dica só. Mas são 2. A primeira é o seguinte:
cada programa tem um objetivo, ok? Isso é uma coisa bem interessante, porque antigamente um programa fazia tudo. Pega o Corel. O Corel você tem PhotoPaint, você pode diagramar, você pode criar vetores, você pode fazer um monte de coisa só dentro do Corel. A Adobe, ela já pensou diferente. Quando ela comprou vários programas ali na época, que tinha Macromedia antigamente, ela comprou vários programas ali, e ela construiu a sua suíte de programas, ela foi um pouco diferente do que o Corel pensa. Eles começaram a pensar, cada programa faz uma coisa diferente. Então, o Illustrator vai desenhar só vetores, o Photoshop vai trabalhar com imagens e pixel. Eu vou ter os programas de animação, After Effects, vou ter os programas de edição de vídeo que só faz edição, corte, emenda e montagem. Eu vou ter o programa que é o InDesign, que faz apenas diagramação. Eu vou ter, sei lá, tem vários programas. Eu não sei se o Flash ainda existe na Adobe, eu acho que sim. O Flash vai fazer animação de vetores, ou seja, cada programa existe um objetivo para ele. Então, se você vai pegar qualquer programa para usar, você tem que entender o que esse programa faz na sua íntegra, no seu objetivo principal. Pega o 3D Max, que é um programa que parece muito com o Corel, né? Vamos dizer assim. E você anima, você modela, você renderiza, você faz uma série de coisas lá dentro. Mas no final das contas tudo acontece porque você precisa modelar alguma coisa para animar, para renderizar. Então as outras coisas são secundárias. O principal é a modelagem. A modelagem, os materiais são secundários. Então, se você entende o programa como um objeto que você faz modelagens, você entende que você precisa mover, você entende que você precisa rotacionar, você entende que você precisa selecionar, você entende que você precisa inverter, você entende várias manipulações que o Illustrator faria. Ou que quem sabe o Corel faz também. Ou quem sabe até o Photoshop faz. Quem sabe, na hora de você aplicar mapas e texturas, por que não o Photoshop também funciona com alguns aspectos de relação com o 3D Max? É uma loucura, mas são fatos, tá, galera? Então, o que mais? O que vai restar no final disso, você entendendo e encarando esse programa e fazendo essas associações, o que sobra são pequenas características que são específicas de cada programa. Então, são pequenas peculiaridades, são detalhes que programas têm que o outro não tem. Então fica muito mais fácil você adentrar depois nesses detalhes menores que um programa faz, do que você pensar que para entender um programa você está envolvendo aí com um baita de um monstro, que é difícil de encarar porque só para começar a mexer nele você não faz ideia. Se você para e pensa como artista, você vai mexer com qualquer programa e vai tirar de letra. Tá certo? Fica essa dica aí pra vocês. Valeu? Até mais, até o próximo vídeo.